mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, o qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, que é entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu citei Colossenses 1, versos 26 e 27, o apóstolo São Paulo dizendo que é um mistério as riquezas que Deus tem preparado para os gentios, que muito em breve Ele vai dar para a sua noiva, né? Quero muito agradecer a Deus, desejar a todos um bom dia, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor possa ser com toda a audiência, né? Os que estiver enfermos, os que estiver oprimidos, os que estiver perdido, os que estiver angustiado, Deus tem poder para resolver todos os seus problemas. Quero agradecer muito a Deus e dizer que o programa Despertar com Jesus é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse dia, nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o Salmo, né? 113, do 5 ao 9. Mas eu quero dizer, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com Joel e Israel. Quem é como tu, Senhor? Quem é como tu, Senhor, que sem curva para ver a terra, sem curva para ver a terra, sem curva para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que sem curva para ver o céu, sem curva para ver o céu, sem curva para ver o céu, sem curvar para ver a terra, a gente até entende, sem curvar para ver o céu, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração. Quem é como tu, Senhor, que levanta o que está caído, desprezado e oprimido, e faz surgir um novo amanhecer. Quem é como tu, Senhor,
que mostrou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Ser leal ao seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que maravilha, né? Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver a terra? Que Deus abençoe a todos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui já com o Salmo, né? 113. É um salmo muito maravilhoso que Davi, ele exorta a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai, verso 5, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita lá nas alturas, e ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Senhor Deus, eu sei que quando o Senhor se curva para olhar para essa terra, meu Deus, o Senhor vê esse homem digno, mas o Senhor não vê eu, Senhor. O Senhor vê o sangue do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, naquela sexta-feira, quando ele derramou aquele sangue, ó Pai. Quando o Senhor olha para a terra, o Senhor não vê a humanidade nessa vida pecaminosa. Ele olha e vê o sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aquilo que eu não puder explanar, aquilo que eu não puder, meu Deus, fazer com que a audiência venha entender, mas o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor tem poder, ó Pai, de fazer todas as coisas. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos falar um pouquinho sobre a palavra curvar. A palavra curvar, ela tem um significado, né? Que é se abaixar ou inclinar para a frente. Que Deus abençoe todos nós, né? Nós estamos num tempo tão angustiante. E Deus, como disse o apóstolo São Paulo, creio que é em Gálatas, ele fala que a terra está com gemido inexprimível. Deus, ele está olhando de lá, ele está vendo a situação dessa humanidade,
Que Deus tenha misericórdia, né? Dessas vidas que estão aí trilhando, caminhando, sem saber para onde vão um dia, ó Pai. Mas graças a Deus, que a Tua palavra, ela cada dia ela nos orienta. Por isso que o Senhor disse que devemos conhecer a verdade. E essa verdade, ela nos liberta, conforme está lá em São João 8,32, né? E aqui nós vemos que Davi chegou a dizer que ele curva para ver os céus. Agora, o povo pensa que Jesus está nos céus. Jesus não está nos céus. O evangelista, ele está onde então? Está no inferno? Não, ele está no céu. Céus é uma coisa, ele está lá no céu. É uma expansão que só ele que está lá. Então nós vemos aqui que Davi foi um homem muito ungido por Deus. Às vezes, eu já vi teólogo reprimindo Davi, falando, como é que pode um homem desse ser segundo o coração de Deus? Um homem que só fez coisa errada, consentiu ali que a mulher de Urias, que ele pudesse possuir, e ele mandou, colocar Urias na frente da batalha para morrer, e Urias morreu. Que homem é esse que é segundo o coração de Deus? Vai discutir com Deus, né? Quem está falando que ele é segundo o coração de Deus é ele. E nós, irmão, estamos vivendo uma hora tão traiçoeira, tão enganosa. Deus, ele está olhando do céu. E ele está vendo a situação mundial religiosa. Ele não está vendo só a criminalidade, tantas coisas que está acontecendo, terremoto, peste, fome, não. Ele está vendo tudo isso, até esse sistema religioso falido. O sistema religioso está falido. E nós sabemos que Deus, ele é tremendo. Aí você fala assim, mas como assim, ô evangelista? Se você olhar aqui no livro do profeta Naum, você vai encontrar que o profeta Naum chega a dizer que a própria natureza reconhece que Deus, ele é tremendo. Vocês vão ver aqui, capítulo 1, Naum, está escrito aqui, ó, verso 5. Os montes tremem na presença dele quando ele curva. Os montes tremem perante ele. Os outeiros se derrete. A terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e tudo que nele habita. E o profeta Naum chega a dizer aqui no verso 6. Quem é que vai parar diante do seu furor? E quem subsistirá aquele ardor da sua ira? Oh, irmão. Aquele dia do juízo de Apocalipse 20 vai ser um dia muito triste. Você sabe que Deus, ele falando lá no livro de Gênesis, né, capítulo 6, ele se curvou para ver o mundo antediluviano. E ele viu que a raça humana estava só preocupada com comer, com beber, igual hoje. O povo está preocupado só com comer, beber, fazer festa, casar, dar-se em casamento. O próprio Jesus chegou a dizer isso. Não é isso? Então Deus, ele chamou Noé. Noé, eu me arrependo de ter criado o homem. Você já pode pensar, Deus dizer que ele está arrependido de ter criado o homem? E ele mandou Noé, então, preparar uma arca, que era a salvação da humanidade. E ali, o povo estava confuso. Não sabia se ouvia Deus ou se ouvia a ciência do dia. Eles pensavam, como é que pode
chover se não tem chuva lá para cima? Mas quando Deus fala uma coisa para um homem, para o seu profeta, certamente ele cumprirá. Como está lá em Isaías 43, 13. Quando eu quero operar, não existe ninguém que pode impedir. E nós vemos também no livro de Gênesis capítulo 3, que todas as tardes Deus se inclinava para falar com o seu filho Adão. E ali, então, seu filho Adão, todas as tardes, ele chamava o Adão. Adão. Adão respondia. Então, e o que aconteceu? Um dia, quando Deus se curvou para falar com Adão, Adão se escondeu, correu da presença de Deus. Deus, quando ele quer falar com o homem, ele fala através dos profetas. Ele não tem condição de falar, ele propriamente falar. Por quê? Nós não temos condição. Você sabe que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, digo, ali, para receber os mandamentos, 10 mandamentos, ali, Moisés naquele monte lá, diz que o monte fumegava com a presença de Deus. E ali a presença de Deus era tão grande que se um animal, um boi, ou qualquer animal tocasse naquele monte, morria fumegado. É por isso que hoje, você teólogo, PhD, LLD e tudo mais, não se glorifica, não se glamoriza, você achar que você é uma grande pessoa. Quando Deus olha para essa terra, ele curva, ele olha, vê através do sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E nós temos visto que quando ele se curva, a coisa, meu irmão, é algo tremendo e maravilhoso. Ali, no livro de Êxodo, capítulo 12, Deus também, quando ele mandou Moisés ir lá para o Egito, né, para tirar o seu povo, e ali o que aconteceu? O povo estava lá no Egito escravizado por 400 anos. E ali Deus falou para Moisés. Moisés falou assim: mas como é que eu vou lá falar com aquele povo? Eu sou um homem gago. Mas Deus falou assim: vai lá, fala que o eu sou, vou falar com eles. Então Deus, ele se curvou lá no Egito para tirar aquele povo que estava escravizado. Irmão, às vezes eu penso, se nós soubéssemos quem que é Deus, como que ele é tão maravilhoso, tão bondoso, tão generoso, que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Aqui, você fala assim, mas, o evangelista, mas Deus, ele se curva mesmo para a terra. Se você ver aqui, no livro de Daniel, no capítulo 3, você vai encontrar que aqueles 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ali foram jogados numa fornalha ardente. E ali, ele foi jogado numa fornalha ardente. E o que aconteceu? Agora, ele não foi jogado porque eles eram arrogantes, eles eram prepotentes. Não, só porque eles não quiseram adorar a estátua de Nabucodonosor. Vocês veem aqui que eles não obedeceram o rei. E o capítulo 3, verso 14, o Nabucodonosor chegou a dizer: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês
não serve os meus deuses e nem adora aquela estátua minha de ouro que eu levantei? Agora, vocês sabem que o diabo, a única ferramenta mais preciosa que ele usa para enganar o povo, chama Bíblia Sagrada. Porque aqueles que não sabem, essa estátua aqui não era do Nabucodonosor. Era a estátua de ouro de Daniel, do profeta Daniel. Agora, se fosse nos dias de hoje, o que será, hein? Não, a estátua de ouro na verdade, é de um profeta nosso, então vamos reverenciar. Não, os judeus, ele não se reverencia, ele não se curva, ele não se abaixa diante de imagem. Então, o Nabucodonosor ficou irado e ainda falou para eles: se vocês não adorarem a essa estátua que eu fiz, bom é, mas se não adorar, será lançado na mesma hora dentro do fogo ardente, quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Gente, isso acontece nos nossos dias. Tem pessoas que ele se acha tão grande que ele acha que ele é o poderoso. Mas não é não. O ser humano é falho. Aí Nabucodonosor chegou a dizer: quero ver quem vai poderá livrar vocês três da minha mão. E respondeu o Sadraque, o Mesaque e Abednego. Disseram: rei Nabucodonosor, nós não necessitamos responder sobre este negócio. E este nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E ele nos livrará do forno, do fogo ardente, e da sua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, e nem adoraremos essa estátua de ouro que você levantou. Então, aqui o Nabucodonosor, o mais enfurecido, mudou o seu aspecto. Aí mandou, no verso 21 de Daniel 3, e aqueles homens foram atados, amarraram os pés, os braços, e ali tudo. E as suas vestes foram lançadas dentro do forno de fogo ardente, porque esta palavra apertava, e o forno estava sobremaneira quente. Vocês sabem que o rei Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. Então o que aconteceu? Aí aqui no verso 24, o rei Nabucodonosor se levantou, de manhã cedo e foi lá ver lá o que estava acontecendo na fornalha. E ele chamou o soldado e antes de jogar cada um dentro do forno lá, eles examinaram os documentos de identidade, Não, realmente, esse aqui é o Sadraque, esse aqui é o Abednego, e assim sucessivamente. Aí, o rei chegou lá na fornalha, ele se espantou, e levantou depressa, e falou e disse os capitães: mas vem cá, vocês lançaram só os 3? Ô rei, foi só os 3 só. Ué, mas atado dentro do forno. E responderam e disseram: ó rei, é verdade, foi só os 3. E respondeu e disse: eu tô vendo,
Eu, porém, estou vendo 4. Deus desceu lá dentro do forno. Você viu? Ele se abaixou e desceu lá dentro do forno. E ali, então, o Nabucodonosor ainda falou assim: e esse quarto homem dentro do forno, ele está passeando lá dentro. E quando tiraram aqueles homens para fora, diz a história que não queimou a roupa, nem o pelo dos braços não tinha queimado, não tinha nem cheiro de fumaça. Aonde Deus está, a coisa acontece. Deus protege, Deus livra. Como tem uma história, né? O José do Egito, lá na casa de Potifar, a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Aqueles povo lá na prisão, onde José estava lá, era abençoado, porque José estava lá. Aí vocês sabem que Deus, ele não está nas coisas, Deus está na sua vida, na sua alma. Eu não sei o porquê que as pessoas não procuram fazer uma hora um teste com Deus. Eu já falei várias vezes, a natureza para quando você erga as mãos para o céu. Deus desce e aquela... E na minha cidade mesmo, tempestade, foi para um lado, foi para outro, porque Deus desceu. Deus, ele vem. Então, aqui, eles não tinham nem sequer cheiro de fumaça. E que nós estamos falando também que, até a respeito também do profeta Daniel, que ele interpretou, né, aquela visão lá do Nabucodonosor, daquela grande árvore, né? Acho que isso acontece igual hoje. Então, Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? Numa grande árvore, tá aqui, ó, capítulo 4. Ele teve um grande sonho. E ele mandou chamar lá os feiticeiros, os satrapas, os prefeitos e tudo mais para interpretar aquele sonho que ele teve. Aí o rei Nabucodonosor, ele queria essa interpretação porque mexeu muito com a vida dele. E agora, o que eu vejo mais nessa terra são pregadores gospel. Eles não estão procurando pregar o evangelho, estão procurando pregar o evangelho. Aqui no capítulo 4 de Daniel, verso 19, Daniel chegou a dizer para o rei, né? Falou assim: ó rei, aqui está a interpretação. Falou que aquela árvore frondosa que o rei tinha visto era o seu reinado. Ia ser grande, ia florescer. Hoje, se você falar para um pobre pecador desse aí que acha que é alguma coisa, se você elogiar ele, ele fica todo exaltado, prepotente. Aí, o profeta Daniel, ele deu a interpretação. Ele disse: essa é a interpretação, ó rei, e o decreto será tirado de entre os homens, e a sua morada vai ser lá com os animais dos campos, e fará comer erva como os boi, e será molhado de orvalho do céu, e passar-se-á 7 tempos por cima, até que você conheça que o Altíssimo é que tem domínio sobre o reino dos homens. E quem é que pode dar? Quem quer? Veja bem, aí um dia
o Nabucodonosor estava passeando, que ali a Babilônia, ela tinha muros que andava carro por cima desses muros, de tão largo que era, e resistente. Era um muro resistente. E um dia, Nabucodonosor estava lá, e Deus, o que você faz de bom, Deus está vendo, Ele está curvado para te ver. O que você faz que não presta, aqueles que gostam de humilhar, Deus está vendo, Ele se curva para ver. Aí, o Nabucodonosor, ele passeando lá naquele muro, ele se pensou assim, poxa vida, hein? O profeta Daniel disse que eu ia ser um grande homem. Eu ia ser um grande homem, um grande rei. Deus, ele está deixando esse mundo religioso ir até a hora final. Quando chegar na hora final, ele não vai mais curvar os seus ouvidos para a terra, não. Aí o Nabucodonosor, quando ele se glorificou a ele, naquela mesma hora se cumpriu a palavra do Nabucodonosor. E ele foi lá para as relvas comer capim. Tá vendo? E outra passagem também, Daniel capítulo 5, aqui sobre o rei Belsazar. O rei Belsazar, vamos fazer assim um esboço rápido, ele era neto, a Bíblia fala que ele era filho, mas não era filho, ele era neto do Nabucodonosor. E ele teve o mesmo sentimento do avô dele. E um tempo ele chegou, mandou buscar os vasos que Nabucodonosor, o seu avô, foi lá em Jerusalém, saqueou a cidade e trouxe os vasos do templo de Salomão para beber bebida alcoólica, fazer festa com as coisas de Deus. Quantos estão fazendo festa com as coisas de Deus, com os dízimos, com as ofertas? Quantos estão fazendo festa com o ministério profanado? Aí, o rei Belsazar convidou as concubinas, né? Aquelas prostitutas legalizadas, para ter uma grande festa, chamou as autoridades, chamou o mundo inteiro, ó, vem pra cá, nós vamos fazer uma grande festa. Aí, chegou a hora lá, que o rei Belsazar falou assim, ô, soldado, vai lá, traz aqueles vasos de ouro que o meu avô tirou de lá, do templo. Aí, diz a Bíblia aqui, que eles estavam, que você sabe, tem uma hora que as festas ficam mais quentes, né? Tem aquela hora que pega aquele calor lá, fica aquele calorado lá. Aí ele falou assim, vai lá buscar. Aí colocou vinho, e eles davam ali glórias, louvores, ali os holofotes estavam piscando, e ele mal sabia que os ouvidos de Deus estavam inclinados. Deus está com seus ouvidos inclinados. Aí, ele mal sabia. Aí, quando eles deram os drinks lá, né, que todos os beberrão, tem esse costume, né, de bater um copo no outro, para dar glória ao seu Deus, Deus da desgraça, né. Aí, naquela mesma hora, apareceu lá na estucada da parede, uma mão escrevendo, né. E vocês sabem que Deus, ele não brinca, não. Com Deus não se brinca. E nós vemos aqui, no capítulo 5 de Daniel, que o nosso tempo está indo embora mesmo, aquela mão escreve, mas o rei Belsazar, ele mal sabia que os inimigos estavam, e outra, ele mandou fechar todos os portões da cidade, fecha tudo, pô, soldado lá, cuida bem disso daí, que nessa noite nós vamos... E ali era mulher bêbada, era homem bêbado. Então, ele mal sabia que o inimigo estava cavando o rio Eufrates para subir. Aí, ele estava lá naquela festa lá, naquele glamour gostoso, né? É tão triste quando você está tão gostoso, de repente, pá! Estoura tudo, aí você fica pensando. Aí, vocês sabem que... Aí apareceu aquela mão lá. Aí, diz aqui, ó, versículo
24 de Daniel 5. Então, dele foi enviado daquela parte da mão de Deus. Deus estava com seus ouvidos para aquela festa. Quantas festas está tendo dentro das igrejas hoje? Aquela mão foi enviada e escreveu essa escritura. Então a escritura que ele escreveu foi Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo, ó rei. Mene quer dizer, foi contado. Contou Deus o seu tempo, do seu reino. E acabou. Nessa noite acabou. O teu reino foi embora, o rei Belsazar. O teu reino acabou. E Tekel quer dizer, você foi pesado na balança e foste achado em falta. Pérez quer dizer, foi dividido o seu reino e foi dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, né? Coisa valorosa. Eu vejo pregadores aí, teólogos, que, mas, não, aquele chega lá de 1 milhão e aquilo lá briga por coisa que não vale nada. Daniel foi assim, vestir de púrpura e pusesse uma cadeia de ouro no seu pescoço. Ai, 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 ai. Se der uma cadeia de ouro para esses pregadores evangélicos de hoje, eles roubam tudo, vai embora. A respeito dele que havia de ser o terceiro, e ele ainda ia colocar ele como o terceiro dominador. Mas naquela mesma noite, o rei Belsazar morreu, o rei dos caldeus. E Deus, ele está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para nós. Uma hora, ele não vai olhar mais. Você aproveita, como está lá no capítulo 59 do profeta Isaías, que os nossos pecados, as nossas iniquidades, faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mas que Deus abençoe. Abra o seu entendimento. Não é hora de estar brincando de igreja, não é hora de estar brincando de pregador, não é hora de estar brincando de ser crente, não. Você acha que Deus não está lá com seus ouvidos olhando? Esses pregadores aí com esses cabelos grandes, né? Conforme está lá em 1 Coríntios 15, né? Cabeludo, homem cabeludo. Mulher de calça esporte, pregando o evangelho. Deus está olhando. Mas vai chegar uma hora, igual a sua vez vai ser do rei Belsazar. Vai acabar tudo. Que Deus abençoe. O meu muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo.